É para você dizer para ele, irmão. Amém? Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Diga, Deus é bom. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O tema da nossa ministração nessa noite é: corra na sua raia. Olhe para seu vizinho e diga: corra na sua raia. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Diga, antes de nascer, ele já tem um propósito. Isso nos mostra, queridos, que Deus, ele não espera a gente nascer, olha para a gente, vê cara de que a gente tem e diz: eu vou te chamar para isso. Na verdade, ele tem um propósito e nos cria para cumprir esse propósito. Amém? Então, desde antes de eu e você nascermos, nós temos um chamado, um propósito pessoal. Amém? Nós temos algo que Deus nos chamou. E quando eu estou ensinando sobre ministério prático, né, eu estou ensinando essa matéria lá em Surubim, e eu gosto de dizer que o propósito de todo aquele que nasceu de novo é fazer a vontade de Deus, é reconciliar o mundo com Ele, é levar pessoas à salvação, é cumprir a vontade de Deus nessa terra. Mas para cumprir esse propósito de filho, cada um de nós temos um chamado, ou temos algo que Deus nos chamou para cumprir. Amém? Algo que Ele nos deu, mesmo antes de nós nascermos. Amém? Para que nós possamos cumprir esse propósito que Ele tem sobre a nossa vida. Amém? Então diga, antes de eu nascer, Ele me chamou para fazer algo. Tudo bem? Agora vai comigo para Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando aqui sobre os heróis da fé, que o escritor cita no capítulo 11. Ele fala de homens e mulheres de Deus, desde o início até aquele momento em que aquele livro estava sendo escrito. De pessoas que permaneceram em fé, que andaram em fé e que provaram coisas extraordinárias da parte do Senhor. E aí no capítulo 12, continuando a carta aos Hebreus, ele diz: nós estamos rodeados por tantas testemunhas, ou por tantos homens e mulheres de Deus, que perseveraram em fé, que andaram em obediência, que viveram o que Deus queria para a vida deles. E aí ele diz: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhe para seu vizinho e diga: Deus te deu uma carreira. Olhe para quem está do outro lado, diga: Deus te deu uma carreira. Olhe para quem está atrás de você e diga a mesma coisa. Quem está na última fila disse: não tem, né? Vou dizer, não tem para quem eu dizer, né? Mas sabe que Deus nos deu uma carreira. E Ele disse que essa carreira nos foi proposta. A ideia aqui é dizer que aquilo que Deus nos chamou para fazer, nos foi apresentado. Nos foi proposto. Isso não significa que nós vamos viver isso automaticamente. Diga: Ele propôs para mim. Amém? Então Ele propôs para nós uma carreira. Ele propôs para nós uma caminhada, um chamado que Ele nos deu desde antes de nós nascermos. E talvez quando você escute a palavra chamada, a primeira coisa que vem à sua mente é pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo. Não, irmãos, isso são chamados também. São chamados ministeriais. Mas, queridos, Deus não só chamou pessoas para isso. Na verdade, essa é a menor parte de parcela do corpo de Cristo. Mas nós precisamos entender para que Deus nos chamou. Pastor, como assim? Você precisa descobrir o que Deus te chamou para fazer. E se você não sabe, irmãos, pergunte a Ele. Mas enquanto você não descobre, continua fazendo o que você precisa fazer. E depois que você descobrir, continua fazendo aquilo que você precisa fazer. Amém?
Nós não precisamos achar, ou nós não devemos achar, que depois que eu descubro aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou agora escolher onde eu tenho que trabalhar e colocar meus esforços. Não. Mas quando você descobre aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai saber para onde você vai correr. Em direção de quê você vai correr. Paulo fala sobre isso no capítulo 3 de Filipenses, né? Ele diz, eu corro por um prêmio de uma soberana vocação em Cristo. Para conquistar, porque eu também fui conquistado por Ele. Então nós devemos correr sabendo para onde nós estamos correndo. E essa carreira, como nós vimos aqui, ela é individual. Repita comigo, diga, ela é individual. O fato dela ser individual não significa que nós vamos vivê-la isoladamente. Nós nunca vamos cumprir a nossa carreira isolados ou sozinhos. Mas o que Deus chama de nós, somos nós que vamos ter que prestar conta diante dele. Naquele dia nós não vamos poder dizer, não Senhor, mas é porque fulano não fez isso, né? Não é porque cicrano não fez isso, não. No dia do tribunal de Cristo, no bema, na plataforma da recompensa, após o arrebatamento da igreja, estaremos diante dele, ele vai olhar para mim, vai olhar para você, e ele vai dizer, eu não sei se vai ser assim, eu estou supondo, tá? Mas imagina que ele chamasse você não pelo teu nome natural, mas por aquilo que ele te chamou para fazer. Já parou para pensar? Eu vi certa vez um vídeo que era uma representação desse momento, e aí um homem representando Jesus, outra pessoa assim representando alguém que havia sido arrebatado, chegava diante dele e ele chamava aquela pessoa pelo nome. E ele dizia, médico tal. E aquela pessoa dizia, não sou eu. E ele repetia aquilo de novo e a pessoa dizia, não sou eu. E depois o Senhor falava com ele, eu te chamei para você ser isso, mas você nunca descobriu. Sabia que nós podemos viver a nossa vida inteira aqui na terra sem saber para que nós nascemos? Talvez, eu espero que não, mas nesse lugar tenha médicos que nunca prescreverão uma receita. Ou advogados que nunca defenderão um cliente. Ou professores que nunca darão uma aula em sala de aula. Ou músicos que nunca comporão uma canção para o Senhor. Talvez tenhamos aqui profetas que nunca se moverão nos dons do Espírito. Talvez tenhamos nesse lugar alguns pastores que nunca aconselharão ninguém. E isso não é porque Deus não chama pessoas para várias coisas. É porque se nós não descobrirmos, nós podemos viver a nossa vida sem saber por que nós estamos aqui. Mas queridos, tão importante quanto nascer de novo é descobrir para que Deus te criou. Então pergunte a Ele. Pastor, eu não sei, pergunte a Ele. Eu ainda não descobri, tem nada não. Se você perguntou, só descansa. Não fica noiado atrás disso não. Né? Eu quero. E aí o diabo muitas vezes entra com engano e está lá a pessoa, né, levada, feito menino, todo vento de doutrina. Mas aquele que te chamou é aquele que quer se revelar para você. Amém? Aquele que te levantou, aquele que te escolheu, aquele que colocou algo dentro de você, é aquele que quer se revelar para você. Então não acha que Deus vai fazer brincadeira de esconde-esconde ou de adivinho. Não. Deus ele vai falar, irmãos, com o amigo e com você. Às vezes o problema não é Deus que não está falando, é nós que não conseguimos entender o que Ele fala. Amém? Né? Final de ano está chegando, você vai para a feira, está lá naquele ruge-ruge. Né? Lembra do exemplo que eu sempre dou? Você se solta do seu marido e da sua esposa. Do longe você escuta alguém gritando, chamando você, você sabe que é ele. Por quê? Você conhece a voz. Agora, por que conhece a voz? Porque tem relacionamento. Se não tivermos relacionamento com Ele, com Sua palavra, com o Espírito Santo, nós não vamos discernir a Sua voz. E no mundo, queridos, a Bíblia diz que há muitas vozes. E a Bíblia diz que nenhuma delas é sem sentido. Então, tem a voz da nossa carne, tem a voz da nossa consciência, tem a voz do diabo, tem a voz do Espírito.
E nós precisamos nos relacionar com Ele para discernir a voz dEle. Pastor, qual é o segredo? Prática. Ora. E depois? Ora de novo. E depois? Continua orando. E depois? Continua orando. E depois? Continua orando. Queridos, eu sou muito cuidadoso com crentes que dizem que querem viver a vontade de Deus para a vida dele, mas não têm uma vida de oração. Nunca viverão. Nunca viverão. Nós temos uma ótima oportunidade de te incentivar a orar. Vem todo sábado, 18 horas para a igreja. Estamos aqui orando. Você não vai me ver nesses próximos sábados, porque eu estou dando aula lá em Surubim. E a turma lá é sexta-noite e sábado-à-noite a aula. Mas sabe, irmãos, é uma ótima oportunidade de nós desenvolvermos sensibilidade à voz do Espírito. Porque eu já não conto às vezes, irmãos, que estávamos aqui de 6 horas, orando, reunidos aqui. E de repente Deus trouxe instruções para a minha vida. E de repente Deus esclareceu coisas. E de repente Deus falou com a vida de pessoas nesse lugar. Então nós podemos desenvolver um hábito de oração. Se quisermos ouvir a voz dEle. Entender a voz dEle. Amém ou é de nós? Amém. Deus é bom, você crê? Agora, nessa nossa caminhada, nessa nossa carreira, que Deus nos propôs, né, que Ele apresentou para nós, mas cabe a mim e a você escolher, correr ou não isso. Amém? Ainda que nós descobramos para que fomos chamados, se nós não decidimos viver aquilo, nunca vamos viver. Eu posso saber, eu posso descobrir, mas se eu não quiser, eu nunca vou viver. E a partir da semana que vem a gente vai falar mais algumas coisas bem delicadas. Mas hoje eu quero ir mais leve, começar bem devagarzinho. Mas não acha que vai ser coisas para nos condenar. Não, é para que nós nos encaixemos no plano de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Mas uma das coisas que nós precisamos fazer é que entender que nessa nossa caminhada, irmãos, essa carreira é individual. Eu vou precisar de pessoas, eu vou estar ajudando a vida de outras pessoas, mas eu quem tenho que correr na minha raia. Eu quem tenho que correr na minha posição certa. Ninguém vai correr por mim. Pessoas podem me ajudar, pessoas podem estar do meu lado, mas quem tem que correr, diga, sou eu. Se você estava na conferência de ministros, eu não sei se alguém teve a oportunidade de assistir o pastor Reiga ministrando em maio, lá em Campina Grande, ele disse algo interessante. Ele disse que durante o tempo que ele estudava, eu não lembro se era na faculdade ou era no colégio, mas ele praticava atletismo e ele corria. E ele disse que certa vez ele estava lá numa corrida e ele ouviu o barulho daquele negócio disparado, né? Ele se levantou e começou a correr. E ele disse que quando corria, o foco é olhar para frente. Você não pode olhar para o lado. Você não pode se distrair por nada. Você tem que colocar o foco onde você tem que chegar. Olha para aquilo, irmão, e perna para quem a gente quer. E ele disse, correu. Mas um dia, irmão, no meio daquela corrida, lá no estádio, ele foi tentado a olhar para ver se o outro competidor vinha próximo a ele. E aí ele disse que a demora foi só fazer isso. Ó. Quando ele voltou para cá, ele se desconcentrou e perdeu a corrida. Espiritualmente, o princípio se aplica da mesma forma. Muitas vezes nós até começamos a nossa carreira, mas talvez nós não estamos indo mais rápido porque nós estamos olhando para quem está do nosso lado. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai nos aperfeiçoar nesses próximos cultos, porque você precisa correr a carreira que Ele tem para a tua vida. Pastor, mas eu não tenho muita pretensão. Eu não quero nem ser nem fui chamado nos 5 dons ministeriais. Eu não sou pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo. Não, eu fui chamado só para trabalhar mesmo. Tá, mas trabalhar com o quê? Não, qualquer coisa
coisa que aparecer. Não, qualquer coisa não é resposta. Porque sabe, queridos, tudo que fomos chamados para fazer, seja de um púlpito, seja tocando, seja advogando, seja consultando, né, prescrevendo uma receita para alguém, tudo tem a ver com servir pessoas. E nós nunca vamos poder servir alguém com algo que nós nem sabemos o que é. A Bíblia diz, lá no livro de Corinto, que é necessário, diga, vamos lá, eu vou sair do script aqui, tá? Vamos seguir o Espírito. 1 Coríntios capítulo 4. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Tu crê? Amém. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz, assim pois, importa que os homens, os seres humanos, as pessoas, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Tem isso na tua Bíblia? Agora olha para cá. Quem aqui sabe o que é dispensa? Um lugar onde nós usamos para guardar coisas. Não é assim? Hoje se usam outros nomes, mas dispensa é isso. Amém? E a Bíblia diz que as pessoas, eles precisam olhar para nós e nos ver como despenseiros. Alguém que é responsável por administrar recursos que serão usados para servir necessidade de pessoas. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam nos ver como ministros de Cristo, servos de Cristo. A palavra ministro é servo. Amém? Uma das traduções da palavra ministro no grego, ruperetes, traz a ideia de alguém que está embaixo do navio, com um remo na mão, fazendo força para que o navio avance. Lá em Mateus capítulo 20, quando Jesus fala sobre o reino dele, né? Maior no reino dele é aquele que serve. Ele diz que aqueles lugares de destaque que a mãe de Tiago e João foram pedir para Jesus colocar os seus filhos, eram lugares que estavam preparados pelo Pai. E aquela palavra, aquela expressão ali, traz a ideia de alguém que ia servir um rei, e ia à frente do rei, quando o rei ia para uma outra localidade, e ele ia na estrada, limpando a estrada, preparando a estrada, organizando tudo para que o rei pudesse passar. Então a Bíblia diz que se nós quisermos ser grandes para o Senhor, nós precisamos ser aqueles que preparam o caminho, para que outros possam passar. E aí esse tipo de servo, que prepara o caminho, que serve, ele é um dispenseiro. Ele é responsável por administrar os recursos que estão guardados pelo Senhor para socorrer a necessidade de pessoas. Agora, como eu vou socorrer a necessidade de alguém se eu nem sei o que eu estou guardando? Se eu nem sei o que eu tenho para dar? Então nós precisamos entender o que temos em Deus, o que Ele nos chamou para fazer. Nós precisamos ter consciência de onde nós podemos ser uma bênção para o corpo de Cristo, para a vida das pessoas lá fora. Amém? Então, quando nós começamos a descobrir isso, queridos, nós vamos ter o desejo de servir outras pessoas. Nós não vamos servir só na igreja, nós vamos ter um coração de servo. Sabe aquela pessoa que não pode ver ninguém passando necessidade, já está se movendo para fazer alguma coisa? Sabe o que é isso? Coração de servo. E às vezes, pessoas assim, as pessoas até riem delas. Porque às vezes nós fazemos, irmãos, e não sabemos a intenção que a outra pessoa está. Mas nós não fazemos por causa da intenção do outro, nós fazemos porque é a nossa natureza. E quando nós começamos a entender isso, irmão, as coisas começam a mudar diante de nós. Mas nessa carreira que eles têm proposto para nós, que nós vamos descobrir,
e que nós vamos correr porque Ele nos chamou, o versículo de Hebreus capítulo 2 diz que devemos correr com perseverança. Diga, com perseverança. Tiago capítulo 1 versículo 4 diz que a perseverança tem ação completa. Então, eu não começo a correr e paro diante da primeira adversidade. Eu preciso perseverar. Diga, perseverar. Não tirar o foco. Porque o versículo 2 de Hebreus 12 diz, olhando firmemente para Jesus. Lembra do exemplo que eu dei do pastor Reagan? Olha, ele olhava para aquela linha de chegada e ele sabia, é ali que eu tenho que chegar. Então, o escritor aos Hebreus diz que se nós quisermos correr e não nos embaraçarmos, nós temos que correr e olhar para Jesus. Diga, olhar para Jesus. Ele é o nosso ponto de chegada. Ela é a nossa linha de chegada. Parecer como Ele, viver a vontade dEle, cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. E aí, nesse processo, irmãos, nesse processo, nós precisamos vencer coisas. Diga, vencer coisas. E como a Bíblia diz, a carreira, ela é individual. Você já nasce com o chamado. Nós já nascemos com isso. Individualmente, nós precisamos dar respostas ao Senhor. Eu já falei sobre isso aqui há alguns meses. Não lembro exatamente qual foi o mês que eu citei algo que eu vou citar aqui. Mas eu quero citar novamente. Eu vou ler para você e vou falar bem rápido. Eu pincelei um pouco sobre isso essa semana em uma das lives. Mas eu quero citar novamente para você. João capítulo 3, versículo 22. Eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. Depois disso, Jesus e seus seguidores saíram de Jerusalém e ficaram juntos por algum tempo na Judéia, onde batizavam. Por esse tempo, João Batista ainda não estava na prisão, estava em Enom, perto de Salim. Porque ali havia bastante água. Um dia alguém começou uma discussão com alguns dos seguidores de João Batista, dizendo que o batismo de Jesus era melhor. Então vieram até João Batista e disseram, mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele que o Senhor disse que era o Messias, também está batizando e todo mundo vai para lá, ao invés de vir para nós aqui. João Batista respondeu, Deus do céu dá a cada homem o seu trabalho. Meu trabalho é preparar o caminho para aquele homem. Para que todo mundo vá a ele, vocês mesmos sabem, como eu já falei claramente, que eu não era o Messias. Eu estou aqui para preparar o caminho para ele, isso é tudo. As multidões irão naturalmente atrás da atração principal. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou o amigo do noivo e estou cheio de alegria com o sucesso dele. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Na nossa carreira, irmãos, nós vamos ser tentados a olhar para a vida das outras pessoas e nos compararmos com ela. E se nós cairmos nesse erro, irmãos, nós não vamos avançar. Por quê? Porque cada um tem uma carreira específica. A tua raia não é igual à raia do outro. Cada um tem uma carreira em Deus, cada um tem um chamado em Deus, cada um de nós temos algo para fazer. Ainda que o teu chamado seja igual ao chamado de outra pessoa, você é único. E você precisa cumprir isso do jeito que Deus quer que você cumpra. Amém ou é de nós? E talvez nós estejamos guardando o nosso coração, de não estarmos olhando. E nós podemos olhar para pessoas para nos espelhar nelas. Isso não é errado. Paulo diz, olhe para mim, imite a fé que eu tenho. Paulo chegou e disse assim, olhem para mim, me imite como eu imito a Cristo. Não é errado se espelhar, admirar alguém, honrar a unção que alguém carrega, olhar para a vida de alguém que você admira e dizer, rapaz, dentro da minha profissão eu queria desenvolver como tal pessoa desenvolveu, eu quero aprender com ele. Isso não é errado. Amém? Mas o que eu estou falando, queridos, é que nós não vamos estar querendo competir com aquela pessoa. Não, eu vou fazer porque eu quero também para mim. O nome disso é inveja. Amém? E é interessante porque talvez estejamos guardando de fato o nosso coração. Cuidadosos em que nada aconteça. Em que nós não sejamos distraídos nessa área. Mas é interessante porque aqui não foi João Batista que estava com o coração desse jeito. Foi quem estava ao redor dele. E aí, queridos, nós precisamos
abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que na nossa carreira nós não possamos estar parando porque estamos dando ouvido a pessoas erradas. E a intenção daqueles que chegaram até eles até João era, rapaz, aquele que o Senhor batizou está batizando também. O povo está indo para lá e não vem mais atrás de tu. Eles estavam gerando um sentimento, irmão, de comparação. Amém? E comparação leva para outra coisa chamada competição. Então, é interessante a resposta de João Batista, porque João sabia exatamente quem ele era. E deixou bem claro aos seus discípulos. Ele disse, eu não sou o noivo. Ele sabia quem ele era. Ele disse, eu sou o amigo do noivo, eu sou aquele que vem preparar o caminho. Queridos, quando nós sabemos quem nós somos, irmãos, isso vai nos evitar. Vai evitar que a gente se desvalorize. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, irmãos, nós vamos nos valorizar, reconhecermos o nosso lugar, o nosso propósito, aquilo que Deus nos deu e vamos correr a nossa carreira. João sabia quem ele era. Ele era o amigo do noivo que veio preparar o caminho para Jesus. Mas João também sabia quem ele não era. Ele dizia, eu não sou o noivo. Ele sabia que ele era o amigo e ele sabia que ele não era o noivo. E é importante demais, irmãos, entendermos quem nós não somos. Porque quando nós entendemos quem nós não somos, vai evitar que nós ocupemos um espaço que não é nosso. Saber quem somos vai nos ajudar a valorizar aquilo que Deus repartiu sobre a nossa vida. E saber quem não somos vai nos impedir de ocupar um lugar que não é nosso. De querer estar fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer. Você está aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Diga, Deus é bom. Eu creio que isso nunca aconteceu com você, né? Ninguém chegou para você e disse, rapaz, fulano, chegou um dia desse, já está na janelinha, e tu aí há tanto tempo. Acho que isso nunca aconteceu com você não, só comigo. Rapaz, esse cara começou hoje na empresa, faz um mês que começou, já vai ser promovido. Tu faz não sei quantos anos que está ralando aqui na empresa e o patrão não vê. Ficou quieto, irmão. Aleluia. Diga, eu não preciso comparar a minha carreira com a carreira de ninguém. Diga, comparação é um sintoma de uma doença chamada competição. Amém? Aleluia. Cuidado para não cair nesses laços do diabo. Não, o que eu faço é melhor. Não, é melhor eu. Se não for eu, não vai acontecer. Já viu quando a gente diz isso? Aquele departamento na igreja só funciona porque eu estou. Quando eu não estou... Aleluia. Amém? Mas não vou apertar muito hoje não. Amém? Vamos ficar na parte leve hoje. Amém? Vamos ficar tranquilo. Mas a comparação, irmãos, ela pode nos levar a ficar um contra o outro. A falar de outra pessoa. A querer competir com a outra pessoa. E isso acontece em ambiente... Eu já vi pessoas competindo dentro de casa. O marido com a esposa. Para ver quem aparecia mais. Para ver quem era mais lembrado na igreja. Eu já vi isso acontecer. Isso acontece dentro de casa, no meio da família. Já parou para pensar? Sempre tem um primo, um parente que é mais rico do que você. Sempre vai ter alguém mais rico do que a gente. Sempre vai ter alguém mais sabido do que a gente. Sempre vai ter. Isso não é demérito não, irmãos. O problema é que a gente quer viver a nossa vida comparado com a vida do outro. Que tal a gente descobrir o que Deus nos chamou para fazer e focar nisso? É bem melhor, irmãos. A gente vai perder menos tempo. Mas dentro de casa, no trabalho, na igreja tem isso? Tem. Não deveria ter. Mas todos nós estamos crescendo, então em um momento ou outro a gente pode errar. É não? É. Fulano ministro é melhor do que o outro.
Aí quando o fulano ministra, aí fulano já chega de peito inchado. E aí depois que desce, recebe um elogio, pronto. Ih, se não tratar o orgulho, cai ligeiro. Cai ligeiro. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E se Deus é tua resistência, irmãos, quem pode ser teu socorro? Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça. Eu vou beber aqui essa água porque está água de coco para mim. Aí eu olhei ali para um... Quero agradecer, né, ao diaconato e ao pastor Hinaldo que trouxe água de coco para mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eita, Deus bom. Pastor, isso acontece? Acontece. Às vezes dentro de um departamento, às vezes uma coisa dentro da igreja, e a gente precisa guardar o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Agora, outra coisa que eu quero te mostrar aqui, é que correndo a carreira de João Batista, ele não somente sabia quem ele era, sabia quem ele não era, mas ele se alegrava por ver Jesus fazendo o que era para fazer. Ah, irmão, é nisso. Ah, pastor, eu sei o que Deus me chamou para fazer, eu sei o que Ele não me chamou para fazer, mas você está se alegrando com quem está fazendo? Será que nós estamos nos alegrando com quem está fazendo? Porque ele disse, rapaz, a minha alegria, eu estou cheio de alegria com o sucesso dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer é ele, sou eu não. Olha, eita. Então, nós precisamos tratar o nosso coração, para que nós fujamos da comparação, mas para que nós aprendamos a celebrar a vida de pessoas. Sabe, irmãos, quando alguém recebe algo, quando alguém conquista algo, quando alguém... Queridos, como é que nós devemos ficar? Celebrar, irmão. Eu vou dar só um spoiler. Ainda hoje você vai ter a oportunidade de fazer isso. Agora, faça com força. Não faça mais ou menos, não. Mas achou que adianta eu fazer por fora? Se por dentro eu não estou assim, então que tal você fazer por fora primeiro para dominar a tua carne? Então a gente faz, irmão. A carne diz, amostradinho. Mas a gente pega a carne de carne e você não me domina. Eu preciso celebrar a vida dele, a conquista dele, o avanço dele, aquilo que ele conquistou em Deus, irmãos. Aleluia! Diga, eu preciso celebrar a vida de pessoas. Aleluia! Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O problema é que a inveja às vezes inverte isso, né? Ela nos faz chorar com os que se alegram e se alegrar com os que choram. Diga, na minha carreira, eu não posso chorar pelos que se alegram e se alegrar pelos que choram. Não podemos fazer isso, irmãos. Amém ou ai de nós? Deus é bom. Então, quando nós celebramos ou quando a alegria do outro se torna nossa, Deus vai promover a nossa vida. Amém? Enquanto nós temos cuidado de promover a visão de Deus sobre a vida de outras pessoas, Deus vai promover a visão dele sobre a nossa vida. Tem um livro chamado Em Busca de Timóteo. Se você não leu esse livro ainda, leia. E nós aprendemos nesse livro muito sobre essa questão. E o escritor, ele fala, né, justamente sobre isso, sobre entendermos o chamado de Deus para a nossa vida, mas também servir alguém a cumprir o chamado de Deus para a vida dele. E aí quando nós fazemos isso, queridos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, naturalmente vai começando a acontecer. Amém? Eliseu serviu Elias por mais de 20 anos. Amém? Quem aparecia? Elias. Quem orava e fogo do céu caía? Quem tinha uma escola de profeta? Quem derrotou os profetas de Baal? E o que Eliseu fazia? Diga, servia. Mas Jesus disse que no reino de Deus, o maior é o que serve.
E aí, na hora que Elias vai ser levado para o céu, e que ele diz, Eliseu, o que é que você quer pedir de mim? Ele diz, rapaz, eu quero unção dobrada do que está na tua vida. Meu irmão, que ousadia daquele cabra. Diga aí. Elias, irmãos, um cara que Deus usou de uma maneira tremendamente. Ele diz, rapaz, eu quero é o dobro do que está na tua vida. É ousado, é mostradinha. E ele recebeu, irmãos, porque ele estava servindo com a sua vida a visão que Deus havia colocado sobre a vida de alguém que estava sobre ele. Isso significa que ele concordava com tudo que Elias fazia? Talvez não. Que ele achava que coisas poderiam ser diferentes? Certamente. Que Elias muitas vezes ia agir de uma forma dura com ele? Talvez, provavelmente. Mas a submissão, irmãos, não tem a ver com concordar ou ser assim ou não. Submissão tem a ver com entender o que Deus me chamou para fazer e onde Ele me plantou e me submeter àquilo. É simples assim. A gente nem precisa complicar muito. É bem simples. Mas ele estava lá, irmão, fazendo. E aí depois dele, ele, usado por Deus de uma maneira poderosa, unção dobrada. Aí ele levanta alguém para servir ele. Quem? Geazi. Qual o final de Geazi? Leproso. Olha a diferença. Se Geazi fosse fiel a Eliseu, como Eliseu foi a Elias, ele não poderia pedir porção dobrada da unção de Eliseu? 4 vezes mais do que Elias tinha? Podia. E por que ele não recebeu? Porque ele olhou para o lado na caminhada. Ele tinha uma carreira. Mas quando Naamã foi lá e disse, o que é que eu posso dar a você, Eliseu? Porque fui curado. Eliseu disse, você não precisa me dar nada. Volte. Aí o Geazi olhou para aquela oportunidade e disse, rapaz, eu acho que dá para a gente ganhar um negocinho aqui. Eu acho que meu senhor se enganou. Aí eu vou lá, ninguém vai saber. Ele corre até Naamã e diz, rapaz, meu senhor se arrependeu de ter dito aquilo. E aí Naamã vai lá e dá bens, recursos, coisas a ele. É errado alguém honrar a vida de outras pessoas com bens, recursos e coisas assim? Não. Onde é que está o erro na história? No coração de Geazi. Na motivação. Ele olhou para o lado, ele não correu na sua raia. Ele começou a olhar para o lado. Disse, rapaz, eu posso ganhar alguma coisa com isso aqui. E aí interessante é que quando ele volta todo desconfiado, né? A Bíblia não diz que ele está desconfiado. Mas provavelmente ele estava lá, opa. E aí Eliseu, quando ele vai chegando, chama ele. Ei, vem cá. E sabe o que é que Eliseu diz? O meu espírito estava com você. Uau. Eu vi, eu sei o que aconteceu. Meu Deus do céu. Paulo diz algo interessante em Filipenses capítulo 2, versículo 19, quando ele escreve para a igreja de Filipos, ele diz, olha, eu não tenho ninguém para enviar até vocês que tenha o mesmo sentimento que eu tenho. Porque cada um busca fazer somente suas próprias vontades e não o que é de Cristo. Agora imagina, quantos líderes Paulo levantou? Quantas pessoas Paulo treinou? Mas naquele momento da sua caminhada, preso, ele não tem ninguém, ele disse, a não ser Timóteo, que tem o mesmo sentimento que eu. Tinha o mesmo coração que ele. Um dos maiores desafios do discipulado ou da mentoria, queridos, é quando aquela pessoa que está sendo treinada, que existe alguém sobre a vida dela, começa a ver os erros naquele que está treinando. Porque se ele não tiver cuidado, ele muda o coração. E aí ele olha, oxi, fulano erra nisso e eu nem erro. E aí ele começa a olhar para fulano somente pelo que fulano é e não pela unção que ele carrega. E aí, meu irmão, quando a honra desaparece, a cobertura acaba. E aí Paulo disse, eu não tenho ninguém. Mas ele disse, eu tenho Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Eu vou enviar ele até vocês.
Então, na nossa carreira, nós precisamos ter esse cuidado de atentar para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a cultura do mundo vai nos levar para a competição, para a comparação. Mas a cultura do reino vai nos levar para a celebração. Seja alguém que vibra, celebra, motiva a vida de outras pessoas. Não apenas o resultado, mas a vida dele. Amém? Porque a nossa carreira, irmãos, está proposta para mim e para você. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você vai correr? Ah, ele deu o tom da música. Você está pronto para correr, irmãos? Glória a Deus, 4 pessoas vão correr, já é alguma coisa, irmãos. Nós precisamos estar prontos, irmãos, porque Jesus está voltando. E Ele vem, e não tardará. E naquele dia, irmãos, nós vamos estar diante dEle, vamos ter que prestar conta daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ah, pastor, mas eu acho que o que eu tenho para Ele fazer para a minha vida demora demais. Eu vou dar só um testemunho rápido para você. Eu quero que você vá ficando de pé, vocês podem começar a tocar alguma coisa, para eles pensarem que está acabando. Eu me lembro que eu me converti em 2005. Vão fazer quase 20 anos, né? Ano que vem. Em outubro de 2005, nós já terminamos, né? Então completou 19 anos agora. E eu me lembro, irmãos, que com 2 meses de convertido, eu descobri para que Deus havia me chamado. E eu me lembro que, sentado na sala de um casal pastoral, que não eram os meus pastores da igreja que eu congregava, mas era um casal conhecido nosso, que eram pastores, que era pastor, né, e a esposa. Ela partilhou coisas de Deus para a minha vida e para a vida de Adriana, que para mim pareciam coisas muito distantes. Há 19 anos atrás. E ela falou: pastor, ela disse, pastor, não, ela disse, Chilton, isso aqui vai acontecer na sua vida. Isso vai ser assim, isso vai ser assado. E aquilo testificava com o que eu tinha por dentro. E aí ela começou a trazer instruções para a minha vida e para a nossa vida. Só tenha cuidado com isso, vigie essa área, vigie isso aqui. Irmãos, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida ali. E eu vou te dizer, irmãos, aquilo que aquela mulher do coque, há 19 anos atrás, eu não sei onde ela está hoje. Eu queria ter a oportunidade de encontrá-la novamente e agradecer, porque ela foi um instrumento de Deus para a minha vida, e aquilo me salvou de muita enrascada. Porque, queridos, uma palavra que Deus traz para você, irmãos, na hora da pressão você vai se lembrar. Porque vai ter momentos, irmãos, que a motivação acaba. Vai ter momentos que você vai querer parar a sua carreira, e o que vai te segurar é o que Deus falou para você. E sabe, irmãos, e aquilo parecia coisas tão distantes. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo como foi rápido. Como foi rápido, irmão, esses 19 anos. E eu fico pensando, se Jesus não voltar daqui a 20 anos, irmãos, como vai passar rápido. E eu estou vivendo coisas hoje que Deus havia tratado comigo lá atrás. Eu tenho desfrutado disso sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E aquelas palavras me seguraram a permanecer na minha raia, a não olhar nem para um lado nem para o outro. E ao longo da nossa caminhada, você vai se deparar com pessoas assim, guiadas por Deus, que vai chamar você e vai dizer: rapaz, fica atento nisso aqui. Aí eu me lembro, irmãos, que 7 anos depois daquela conversa, na verdade 6 anos e 3 meses depois daquela conversa, para ser mais exato, eu estava em Campina Grande, no acampamento de carnaval da igreja Verbo da Vida 7, lá em Campina Grande. Eu nem era do Verbo da Vida ainda, mas eu me lembro que eu sentei na casa de um pastor lá em Campina Grande, amigo nosso, que foi nosso professor no Rema em 2008. Hoje ele pastoreia a igreja Verbo Zona Sul em Campina Grande. E aí ele chegou para mim, junto com a sua esposa, disse: rapaz, sente aqui. Sentou eu e a Adriana no sofá dele, Renato e Catiane, um casal que estava conosco lá naquele dia, e disse: olha, eu vou abrir o coração com você aqui. Ele começou a falar tanta coisa, irmão, de ministério. Tanta coisa, irmãos, tantas instruções preciosas. E em nenhum momento eu estava lá pedindo. Não era errado se eu pedisse: rapaz, me dê algumas instruções porque eu quero aprender.
Mas ele começou a compartilhar coisas, irmãos, e eu me lembrei que aquelas coisas que ele me falou foram acrescentando a minha carreira para me trazer até aqui. Coisas que hoje eu digo, meu Deus do céu, eu me lembro de Fábio falando isso para mim. Queridos, entende algo. A nossa carreira é individual, mas Deus vai levantar pessoas para nos aperfeiçoar. Agora, o que eu quero falar com isso, dando esses dois exemplos meus, e nós já vamos orar, é que não acha que as coisas vão demorar muito. Não acha. Talvez você perdeu muito tempo da sua vida. Talvez você olhe para trás e pense assim, eu estou 10 anos atrasado. Eu estou 5 anos atrasado porque eu parei lá atrás em algo e aquilo me impediu de avançar até aqui. Talvez um ressentimento, uma ofensa, algo que aconteceu lá atrás, algo em que eu fui injustiçado. Talvez aquilo me parou na minha carreira. E deixa eu te dizer, querido, Deus não tem como voltar no tempo para que a gente recupere lá atrás aquele tempo. Mas Ele pode acelerar o presente. Ele pode acelerar aquilo que tem para acontecer no futuro. E eu tenho essa nota no meu coração, irmãos, que nós estamos em um tempo de aceleração. Mas para que nós possamos correr com velocidade a carreira que nos está proposta, tem coisas que nós precisamos estar atentos. Deus vai levantar algumas placas para nós nesses dias. Atenção, cuidado, reduz a velocidade. Mas vai ter momentos que Ele vai dizer 40 km por hora. Mas mais na frente Ele vai levantar 110. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E aí, irmão, quando Ele diz assim, quem aqui já andou por um estrado? Continua. Quem já andou por um estrado e você está lá agoniado, porque tem hora que a gente sai e está agoniado, né? A gente vai de um lugar para outro, lá no meio do caminho tem uma obra na pista. Meu irmão, eu fui para casa do irmão num sítio uma vez, quando o pastor Frazão estava aqui conosco, e aí a gente foi lá no meio do caminho, irmão, tinha uma obra. E eu passei mais de meia hora parado naquele meio da pista. Agoniado, era hora de eu fazer a live. Na sexta-feira. E eu agoniado, deu meio-dia e eu lá preso. Deu 12h10 e eu lá preso. Eu digo, está repreendido, Satanás. Libera esse negócio aí, pai. Agora eu vou te dizer, irmãos, tem hora na nossa vida que parece que a gente está parado com a obra na pista. E tem aquele cara lá com uma plaquinha vermelha. Pare. Sabe o que é isso? Às vezes o diabo quer levantar uma placa para você dizendo assim, ó, vou te parar. Para. Não avança não. Mas, querido, sabe o que é bom da história toda? É porque nenhuma estação é definitiva na tua vida. E aí, irmãos, quando a intervenção de Deus chega, quando a graça, o favor de Deus nos alcança, aquele cara sai da frente e a pista está livre. E aí, meu irmão, a gente corre com força.